junto com o Dr. Kenji, né, que é presidente, e os demais colegas aí, principalmente a doutora Juliana, que hoje vai palestrar aqui para nós. Hoje o Dr. Gilberto Kenji, tá, ele não conseguiu entrar na nossa palestra, ele pediu, assim, imensamente para eu me retratar com vocês, pedindo desculpas, ele teve um imprevisto, né, na faculdade onde ele dá aula, então, assim, mas a gente consegue seguir tranquilamente, e depois, com certeza, ele vai acompanhar aí na gravação do YouTube, que fica tudo registrado no canal da subseção, tá bom? Então, vamos lá. Então, senhoras e senhores, boa noite. Peço a todos que mantenham seus vídeos ativados, por favor, e os microfones desligados, tá? As perguntas poderão ser realizadas pelo chat e no final a gente tira as dúvidas, ou levantar a mãozinha aí que tem disponível no aplicativo, tá? O presidente Dr. Fante, Alexandre Fante, e a vice-presidente doutora Daniela Pagliuca, em nome da 102ª subseção de Santo Amaro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, tem a grande honra de recebê-los para a palestra de classificação de mercadorias e os seus impactos tributários. Esse evento, ele foi organizado pela Comissão de Direito Tributário, né, que é coordenada pelo nosso presidente aí, Gilberto Kenji, e a Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pela presidente doutora Marta Volta. Para ministrar a palestra de hoje, na OAB Santo Amaro, solicito que a doutora Marta Voltas faça a leitura do currículo da nossa convidada, da nossa palestrante. Por favor, doutora. Obrigada, boa noite, doutora Juliana, boa noite os presentes, obrigada, doutora Pamela. Deixa eu ler aqui, vamos ler. A doutora Juliana é membro efetiva da Comissão de Direito Tributário da Subseção de Santo Amaro, advogada com atuação na área de Direito Tributário e Aduaneiro, pós-graduada em Contabilidade, Controladoria e Finanças pela FIPECAFI. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Pamela de volta. Muito obrigada, doutora Marta. Aí fica o nosso currículo, né, da nossa palestrante aí, nossa colega doutora Juliana, tá? Agora, com a palavra, o presidente da OAB de Santo Amaro, doutor Alexandre Fante. Por favor, doutor. Boa noite a todos e todas. Hoje encerramos aí o nosso ciclo de palestras do ano de 2022, vamos encerrar aí em grande estilo, com essa palestra tão importantíssima, hoje ministrada aqui pela nossa Comissão de Direito Tributário. Então, é uma satisfação para a gente, que teve um ano muito corrido, um ano com muitos eventos, foi praticamente um evento por dia, foram 211 contando de hoje. Então, vocês todos estão de parabéns, a Pamela aqui hoje representando o nosso presidente da Comissão de Direito Tributário, o Dr. Kenji, e a Marta Voltas aí representando a Cultura e Eventos do OAB de Santo Amaro. Então, parabenizá-los por toda a dedicação, por todo o empenho que tivemos aí no ano de 2022. E vamos agora, seguir aí sem mais delongas com a nossa palestra tão aguardada e tão esperada, essa palestra da Comissão de Direito Tributário. Então, eu devolvo, Pamela, para você conduzir aí o início da palestra e passar já para os nossos palestrantes desta noite, da qual eu já agradeço mais uma vez também a disponibilização do tempo de vocês por contribuir conosco nesse tema tão importante, que a gente já falou um pouquinho da classificação, já demos alguns exemplos aí das maluquices que acontecem, dentro desse universo da classificação, e que eu tenho certeza que a Juliana vai trazer aí para nós exemplos práticos que a gente vai conseguir entender a celeuma que é essa tal classificação. Então, muito obrigado, Pamela, está contigo a palavra, e vamos aqui ouvir atentamente as nossas considerações da noite. Excelente, então eu consigo passar aqui a palavra, doutora Juliana. Você tem uma ótima palestra, a gente está aqui ansioso. E, por favor, qualquer dúvida, podem colocar no chat, que no final a doutora Juliana vai tentar sanar todas as dúvidas. E aí também nós, como um todo aqui da Comissão de Direito Tributário, estamos à disposição. E é uma honra, a última palestra aí para encerrar 2022,
Foi um ano de sucesso para a Comissão de Tributário, fico muito feliz e conto aí com a participação de todos. Hoje, né, teve a nomeação aí de muitos colegas também da Comissão de Tributário. Espero que em 2022 sejam vocês palestrando aqui, vai ser uma honra. Tá bom, doutora Juliana? Passo a palavra para você. Obrigada, boa palestra. Eu gostaria de agradecer a Pamela, a doutora Marta, a doutora Alexandre pelo convite. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, já me apresentaram, né? Eu sou advogada formada pela Universidade de São Judas Tadeu, pós-graduada em contabilidade pela FPCAF. Atualmente eu atuo na área de direito tributário e aduaneiro e sou membro da Comissão de Direito Tributário da Subseção de Santo Amaro. Bom, para começar a palestra, hoje eu quis começar o assunto da classificação de mercadorias. E para vocês entenderem o que é classificação de mercadorias, eu trouxe um conceito que é dado pela professora Cláudia Navarro, que é chefe da divisão de nomenclatura e classificação de mercadorias na Receita Federal. Classificação é o processo de determinação do código numérico representativo da mercadoria, obedecendo seus critérios estabelecidos na nomenclatura. E nomenclatura é um sistema ordenado que permite, pela aplicação de regras e procedimentos próprios, determinar um único código numérico para uma dada mercadoria. Esse código, uma vez conhecido, passa a representar a própria mercadoria. Ou seja, a classificação ela possui como intuito de padronização de classificação de mercadorias mundialmente. Apesar de muitas pessoas pensarem ao contrário, trata-se de uma atividade eminentemente jurídica. O papel é justamente realizar a correta classificação jurídica das mercadorias em consonância com as bases legais. Temos também o auxílio de outras ciências, como no caso a engenharia. Base legal da classificação de mercadorias. A base legal de classificação de mercadorias ela se divide em três: o sistema harmonizado, a nomenclatura comum do Mercosul e a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados. O que é o sistema harmonizado? O sistema harmonizado ele serve como um fundamento de validade da nomenclatura comum do Mercosul. Ele que estabelece os princípios fundamentais que se baseiam na nomenclatura comum do Mercosul. A sua estrutura consiste em 6 regras gerais de interpretação, notas de seção, capítulo, subseção, lista ordenada de posições, subseções, distribuída em 21 seções e 96 capítulos. Eu fiz algumas capturas de tela do próprio decreto, para vocês entenderem mais ou menos o que é as regras gerais de interpretação. Elas se dividem em 6, explica, né, como que tem que ser lido o sistema harmonizado, depois se divide em notas, capítulos. O primeiro capítulo são os animais vivos, e aqui está o número de posição, o código do sistema harmonizado e a descrição, ou seja, 01, 01.11 são reprodutores de raça pura, e assim por diante. Esse basicamente é o sistema harmonizado. Eu deixei o link do sistema para vocês também conseguirem ter acesso e se debruçarem, né, em si, entender mais um pouco do que é o sistema harmonizado, porque ele é gigante. Então, não teria como eu mostrar ele inteiro para vocês, por isso que eu quis fazer apenas essa captura de tela aqui para vocês verem, assim, como que ele é. A nomenclatura comum do Mercosul, eles adicionam 2 dígitos a mais do sistema harmonizado. Então, ou seja, é formado pelo código numérico de 8 dígitos. A nomenclatura comum do Mercosul é uma categorização das mercadorias adotadas pelos países do Mercosul e possui influência na tributação. A estrutura consiste em 6 regras gerais de interpretação, 2 regras gerais complementares, notas de seção,
capítulos, subseção, complementares, e lista ordenada de posições, subposições, itens, subitens, distribuídos em 21 seções e 96 capítulos. Aqui eu faço novamente captura de tela para vocês verem as 6 regras gerais de interpretação, as regras gerais complementares, ele dividido em seção, que também começa em animais vivos, porque ele segue a mesma ordem do sistema harmonizado, mas a diferença é que agora ele vai adicionar 2 dígitos a mais, acho que ficou um pouquinho pequeno, mas ele adiciona 2 dígitos a mais em todos os números da NCM. E temos também a tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, a TIP. A estrutura consiste em 6 regras gerais de interpretação, 2 regras gerais complementares, uma regra geral da TIP, notas de seção, capítulos, subposição e complementares da NCM da TIP, e a lista ordenada de posição, subposições, itens, subitens e exemplos de imposto sobre produtos industrializados. É distribuído em 21 seções e 96 capítulos. Novamente, eu também faço a captura de tela para vocês entenderem. Aqui são as regras gerais para interpretar, as regras gerais complementares, a regra geral complementar da TIP, e aqui, novamente, se divide do mesmo modo que o sistema harmonizado e a NCM em animais vivos, produtores de reino animal, e assim por diante. Aqui vocês conseguem ver melhor. Do lado fica a alíquota de IPI. No entanto, nesse primeiro capítulo, são itens que não são tributados, mas eu fiz uma captura de tela de itens que são tributados, como vocês podem ver. Aqui aparecem as alíquotas de cada NCM com a descrição. Outras bases legais são os pareceres de classificação da OMA, os ditames do Mercosul e as notas explicativas do sistema harmonizado. Eu vou explicar o que é cada um. Existem alguns instrumentos legais de inferior hierarquia. Esses são os instrumentos que são de inferior hierarquia, como os pareceres da OMA, que são da Organização Mundial das Alfândegas, os ditames do Mercosul, que são veiculados pelos atos declaratórios do Executivo da Receita Federal, onde os Estados partes do Mercosul eles podem emitir decisões de caráter geral sobre classificação de mercadorias na NCM, e em caso de consenso pelos demais Estados partes, tais decisões vão poder gerar os ditames de classificação do Mercosul. E tem a NESC, que é a interpretação oficial do sistema harmonizado. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as consultas sobre classificação de mercadorias. Temos no âmbito federal e no âmbito estadual. Para que serve basicamente, para que serve a consulta sobre classificação de mercadorias? Em alguns casos de maior complexidade, quando o contribuinte tem alguma dúvida sobre qual NCM ele vai enquadrar a mercadoria dele, ou quando possui uma discussão de como determinado produto deve ser classificado e tem mais de uma NCM ali em dúvida, o contribuinte ele pode formular uma consulta sobre a classificação fiscal, sobre aquela determinada mercadoria. No âmbito federal, a gente tem a Instrução Normativa número 2057 de 2021, que regulamenta o processo de consulta sobre classificação fiscal de mercadorias, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Vou tentar aqui abrir para vocês, que eu acho que seria legal mostrar. Eu vou comentar um pouco dos principais artigos dessa consulta de classificação no âmbito da Receita. Temos o artigo 3º, que trata da legitimidade para consultar. Então, você pode ser o sujeito passivo, né, no caso, o importador, o órgão da administração pública, quando ele também tem dúvida, ou uma entidade representativa de categoria econômica ou profissional.
todas essas pessoas elas podem formular a consulta. O artigo 4º, ele determina a apresentação da consulta através do ECAC, então aqui ele fala sobre como deve ser o procedimento para realizar essa consulta pelo ECAC. O artigo 6º, o inciso 1º, ele trata da possibilidade do advogado formular a consulta. Aqui ele fala, a consulta formulada por órgão da administração pública direta que não optar pela utilização do ECAC deverá ser apresentada por seu representante legal ou pessoa investida de poderes de representação. Os artigos 13º a 17º, eles tratam dos requisitos para a consulta. Em especial o artigo 16, que deve constar a descrição completa e detalhada da mercadoria. Muitas pessoas, às vezes, acham que o fisco vai responder só com, é tal NCM ou outra NCM. Não, você precisa trazer tudo detalhadamente da mercadoria. O nome, a marca registrada, a forma, o formato, especificar tudo, se é líquido, se é pó, se tem escama, as dimensões, o peso, o líquido, a apresentação, o tipo de embalagem. Você tem que discriminar todos esses itens aqui, o máximo que sua mercadoria tiver. O que mais? Deixa eu ver aqui. Os artigos dos efeitos da consulta e da consulta ineficaz. Os artigos 18 a 25, eles tratam dos efeitos da consulta. Aqui vale comentar alguns artigos que merecem maior atenção, que no caso é o artigo 18, que fala sobre a consulta eficaz e impede a aplicação de penalidade de multa e juros, relativamente à mercadoria objeto da consulta, a partir da data de sua protocolização até o 30º dia seguinte à data da ciência da solução de consulta pelo consulente. Ou seja, enquanto você formaliza essa consulta, o fisco não pode vir e aplicar a penalidade. Outro artigo que merece também a atenção é o 25, que fala na hipótese de alteração do entendimento expresso em solução de consulta sobre classificação de mercadorias. A nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorreram após sua publicação na imprensa oficial, depois de ser dada ciência ao contribuinte. Então, ou seja, você classifica sua mercadoria por uma determinada NCM e tem uma alteração no entendimento através de uma solução de consulta. Isso não vai retroagir, só vai ser a partir da publicação na imprensa oficial dessa solução de consulta. Também outro que vale comentar é sobre o artigo 27. A consulta eficaz resultará em solução de consulta e consulta ineficaz, em despacho decisório que declarará a sua ineficácia. Então, ou seja, a ineficácia da consulta, ela vem por meio de despacho decisório, da COSIT. O artigo 32, também é outro que vale comentar, ele fala sobre a consulta será solucionada em instância única, não cabendo recurso nem pedido de reconsideração de solução de consulta ou de despacho decisório. Ou seja, não cabe recurso do despacho decisório que eu falei anteriormente, do artigo 27. Além disso, tem o artigo 33, que é o inciso 1º, que fala que tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal a solução de consulta. Ou seja, o fisco ele vai cumprir o que está estabelecido em solução de consulta. Também, para finalizar, temos o artigo 34, que é quando tem a divergência entre soluções de consulta. Nesse caso, caso haja divergência entre soluções de consultas relativas às mesmas mercadorias, aí nesse caso cabe um recurso especial, mas é sem efeito suspensivo, e ele também é para a COSIT. O parágrafo 1º do artigo 34, ele fala sobre o recurso que poderá ser interposto pelo destinatário da solução divergente no prazo de 30 dias contado da ciência da solução que gerou a divergência, cabendo-lhe comprovar a existência de soluções divergentes sobre a mesma mercadoria, mediante a juntada das emendas dessas soluções publicadas. Ou seja, você tem uma solução de consulta, falando que sobre uma NCM, e outra solução de consulta falando sobre essa mesma NCM, elas são divergentes, você consegue apresentar recurso
especial para a COSIT. E, por fim, temos o artigo 38, que ele fala que a solução de divergência reformará a solução de consulta divergente, objeto do recurso especial de representação, sendo dada ciência ao destinatário da solução de consulta reformada, aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciência. A solução de divergência tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, ou seja, novamente, a Receita tem que respeitar aquilo que vai ser decidido pela COSIT. Também você pode fazer a consulta sobre classificação de mercadorias no âmbito estadual. Eu deixo o link aqui, que fala sobre o roteiro para formulação de consulta tributária. É bem parecido com o âmbito federal, mas tem algumas peculiaridades, né? Porque, no caso, eu trouxe o exemplo de São Paulo, mas você pode fazer em qualquer outro estado que for de competência. Essa parte também é interessante, que fala da diferença entre perícia e parecer opinativo, que muitas pessoas elas se confundem. A perícia, ela é regularizada pela Instrução Normativa da Receita Federal, a número 2086, eu deixo o link aqui novamente. A Instrução Normativa, ela dispõe sobre a prestação de serviços de perícia para identificação e quantificação de mercadoria importada e a exportar e regula o processo de credenciamento de seus prestadores. Aqui, o artigo mais legal para comentar seria o 37, que ele fala que os laudos, quando eles são emitidos, eles não podem constar referência à NCM. Muitas pessoas, elas acham que quem vai classificar vai ser o laudo do perito, que é engenheiro, mas, na verdade, não, foi como eu disse. Isso é uma função eminentemente jurídica, ou seja, junto com o parecer e com todo o estudo decorrente da toda a legislação que eu passei até agora, sistema harmonizado, NCE, a nomenclatura comum do Mercosul, temos também as notas explicativas, se for o caso dos pareceres da AOMA, tudo isso vai ser analisado em conjunto para a gente chegar na NCM mais correta. Não vai ser o perito que vai falar para você qual é a NCM que ele enquadra aquela mercadoria. Ele vai te dar uma conclusão, claro, mas ele não pode fazer constar isso no laudo dele. E outra coisa também que confundem muito é a questão do parecer opinativo. Perícia e parecer opinativo é diferente. Em alguns casos que eu já recebi foi o cliente ia, contratava alguma empresa que até tinham engenheiros nessa empresa e eles davam uma opinião técnica sobre determinada mercadoria. Isso conta, claro, se for um caso de um processo administrativo que esteja discutindo, é válido colocar, anexar, mas ele não pode ser o fundamento para a NCM que você está escolhendo. Ele é só mais um método para você comprovar que aquela NCM que você está escolhendo, ela tem um parecer opinativo sobre ela. Aqui eu falo sobre alguns impactos tributários, são vários, mas eu vou falar, estou trazendo aqui mais especificamente sobre os tratamentos diferenciados de IPI, que são os ex-tarifários, né, e o tratamentos diferenciados de PIS e COFINS e benefícios fiscais de ICMS. Porque quando você fala em NCM, as pessoas só associam, às vezes, a TIP, né? Só tem benefício fiscal na TIP. Não, reflete em PIS, COFINS, reflete em ICMS, tanto que você pode fazer a solução de consulta para Cefaz de São Paulo, para qualquer outro estado, porque tem reflexos no ICMS. Os ex-tarifários, né, que são os tratamentos diferenciados de IPI, trata-se de alíquota do imposto de importação de bens de capital, de informática e de telecomunicações, inclusive partes, peças e componentes que pode ser reduzida na condição de ex-tarifário, desde que sem similar nacional, isso é muito importante, não pode ter um similar nacional, e devem ser observados mais requisitos formais e materiais previstos nas portarias e resoluções acima. Tem uma série de requisitos que também deve ser cumprido junto desse requisito de não ter um similar nacional, e aqui eu deixo toda a base legal também com os links para fácil acesso. Nos estudos de caso, eu trouxe aqui um caso que eu recebi uma vez no escritório,
Tem muita dúvida, assim, sobre, tem um cliente nosso que está avaliando a compra desse produto, porém ele quer ter certeza da utilização do benefício de ICMS. Pediu para verificar se a Cepaz emite um parecer, ou algum documento que garanta isso. Você sabe se isso acontece? Se eles fazem isso? Você sabe se existe esse tipo de serviço? E aqui ele traz a classificação e o número, ele fala que a descrição da Anvisa eles colocam nesse kit canula, e nesse caso eles entendem que tem um benefício, mas eles queriam um documento oficial. A maioria dos clientes acabavam chegando com esse tipo de dúvida, mas veja que não tem muitas informações, é bem rasa. E o fisco ele nunca vai emitir um parecer sobre NCM, porque foi como eu disse para vocês anteriormente, tem uma série na hora de você fazer a consulta de classificação, você tem que apresentar todos os detalhes da sua mercadoria, juntar toda a documentação pertinente, do porquê você acha que é aquela NCM, e o fisco vai responder com base naquilo. Você não pode chegar com uma pergunta e falar assim, eu posso classificar nessa NCM? Não, o fisco não vai te dar um parecer sobre isso. E nesse caso em específico, foi como eu falei anteriormente, as pessoas elas pensam que só tem um reflexo na TIP, mas não, nesse caso era um reflexo de ICMS. De fato, esse kit canula, ele tinha um benefício de ICMS alíquota zerada, mas não quer dizer que a mercadoria que ele mandou vai ser o kit canula. Eu preciso ter toda a documentação, se for o caso, pedir um parecer opinativo, também uma perícia, tudo depende, tem que ser analisado, não é falando, eu posso classificar na SNC? Não, você tem que ver o sistema harmonizado, ver a nomenclatura comum do Mercosul, junto com as regras que eu mostrei anteriormente. Tem também as notas explicativas, a NESH, que ela ajuda na interpretação do sistema harmonizado. Ver se esse caso tem pareceres da OMA. Tudo isso você analisa e leva para o fisco falando, olha, eu entendo que é nessa NCM, e aí sim ele vai voltar ali com a solução, falando assim, não, é nessa NCM aqui ou é em outra NCM? Ele vai falar, mas tem que chegar com tudo muito bem resolvido. Outro caso também que é muito comum, que acontece bastante, esse foi também de um outro e-mail que eu recebi, foi... o cliente mandou algumas notas fiscais, o catálogo técnico dos 2 produtos, e a dúvida era que o concorrente nacional fabrica esse produto, garra no Brasil e utiliza essa NCM, enquanto eles utilizavam uma outra NCM, para uma garra importada do Canadá. Segundo o estudo dessa empresa, no caso, a diferença de tributação entre o nosso concorrente paga hoje e que nós pagamos é de 19,85, ou seja, ele tinha uma diferença de 19,85% na mercadoria dele, enquanto o concorrente dele não tinha essa diferença. E ele fica desesperado, né? Fala, poxa, como que eu estou pagando essa tributação e o meu concorrente não está pagando essa tributação? Só que quando a gente foi analisar, na verdade, o que acontecia era, eles estavam, de fato, classificando na NCM correta, e o concorrente deles não. Então, a gente falou, olha, vocês estão corretos, não tem que fazer a alteração, porque o concorrente de vocês é que está utilizando de forma errada. Aí o contribuinte fala, nossa, mas o que eu posso fazer, né? Existe algum meio de denúncia? Sim, tem meios de denúncia, você consegue fazer uma denúncia para a Receita Federal, de forma anônima, falando sobre essa situação. Não é garantia que eles vão pesquisar, que eles vão investigar, mas tem como você fazer esse tipo de denúncia. Agora, eu vou falar sobre casos reais, né? Acho que são mais interessantes e até o que vocês talvez gostariam mais de ouvir. Eu quis trazer antes esses 2 outros casos do escritório, porque quem vai trabalhar nessa área, você vai, de repente, se deparar com esses tipos de e-mail. Você vai falar, não tem nada a ver. Então, mostrar também o que é o dia a dia da advocacia, né? Porque nem tudo vai chegar redondinho ali para você e de uma forma como sai nos acórdãos do CARF. Então, eu achei legal mostrar 2 e-mails ali para vocês terem uma noção de como que é. Mas eu vou falar
agora do caso do leite de rosas, que foi um caso que ficou bem conhecido. A empresa fabricante do leite de rosas, ela foi atuada pela Receita Federal, pois ela classificava o produto como desodorante por essa NCM, porém o fisco entendia que o produto deveria ser classificado como loção embelezadora, por essa outra NCM. O CARF entendeu que o produto deveria ser classificado como desodorante, então, nesse caso, ele foi a favor do contribuinte. O processo é esse que eu deixo o número, mas eu também posso disponibilizar para vocês o acórdão. Foi realizada a sessão de julgamento em 21 de março de 2022. Aqui eu falo como que a empresa foi acusada, né, nos seguintes termos. Então, o que aconteceu? O produto ele saiu do estabelecimento industrial equiparado ao industrial com emissão de nota fiscal, operação com erro de classificação fiscal ou alíquota. Então, possivelmente, eles falaram, não, aqui o caso é de 22% de IPI e não de 7% como o leite de rosas a empresa está colocando. E aí eles autuam a empresa em vários períodos de apuração. Aqui eu não consegui tirar a captura de tela toda, mas dá para disponibilizar o acórdão para vocês. A impugnação da empresa foi acolhida nos termos abaixo, que o CARF decidiu que o desodorante de leite de rosas é um desodorante classificado, portanto, na posição 3307-2010, de conformidade com as regras gerais de classificação número 3A constante da ANESH e notas explicativas de posição e de capítulo, que foi isso aqui que eu falei aqui para vocês. Vou voltar um pouquinho. Eles fizeram pela 3A, ou seja, tá um pouco, como se fala? Tá ruim a leitura, mas ele fala assim, a posição mais específica permanece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se referem a... Nossa, tá bem ruim para ler, né, gente? Mas deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a resolução e compartilhar com vocês. Vamos ver se abre aqui. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eu vi agora nos slides quando eu voltei, hoje em dia tem o sistema Classif, que você não precisa vir aqui procurar as NCMs. Você joga a NCM e ele aparece para você tudo. É bem mais fácil de você fazer a pesquisa. Deixa eu ver. Cadê as notas? Aqui, ó. A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos... Opa. Desculpa. Ou apenas um dos componentes dissortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Ou seja, nesse caso aqui do leite de rosas, junto com a perícia e todo o estudo feito sobre, em cima da mercadoria, eles foram na posição mais específica. No caso, é a NCM 3307-2010. Foi apresentado um recurso voluntário por parte do fisco, no entanto, foi negado provimento e mantida a decisão. Vou colocar o link do acordo aqui para vocês. Outro caso que também é bem conhecido, circula direto no LinkedIn, nas redes sociais, é a questão do sorvete do McDonald's. Como eu disse, não tem só reflexos de IPI, né? Aqui eu estou trazendo um reflexo de PIS e COFINS. Então, eu trouxe para vocês um reflexo de ICMS, que foi daquele e-mail que eu recebi, trouxe agora um da TIP, que foi o caso do leite de rosas, e estou trazendo agora um que tem reflexo em PIS e COFINS, ou seja, são todos os impactos tributários. Às vezes, no caso, ele tem vários, mais de um impacto tributário, não apenas só em PIS/COFINS, como na TIP, e se for o caso ICMS também. No caso do sorvete do McDonald's,
a empresa utiliza o termo sorvete, utilizava, na verdade, o termo sorvete, no entanto, agora utiliza-se o termo massa gelada. Por quê? Provavelmente os advogados do McDonald's viram ali uma possibilidade de redução de PIS/COFINS. De acordo com essa lei, a número 10.925, ele fala que leite fluido pasteurizado ou industrializado na forma de ultrapasteurizado, leite em pó integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano, tem alíquota zerada. Deste modo, o sorvete passou a ser classificado como massa gelada e, para isso, foi necessária alteração na fórmula. Aqui eu trago a letra da lei para vocês verem, que fica zerada a alíquota zero de PIS e COFINS nesse caso, e quando é destinado ao consumo do humano. E uma coisa que é interessante vocês saberem é que para fazer esse planejamento tributário aqui, que muitas pessoas colocam no LinkedIn, você não pode pegar e alterar a LCM do nada. Você tem que fazer a alteração na fórmula. No caso, eles fizeram uma alteração em questão de leite. Se você for pegar para ler o composto do Sunday hoje do McDonald's, você vai ler esses produtos. Então, eles mudaram a fórmula para, assim, conseguirem reduzir a alíquota de PIS e COFINS. Eles não poderiam simplesmente pegar e alterar a NCM e não alterar a fórmula. Tem que ter a alteração da fórmula. E também o caso agora que está muito na moda é o caso do Crocs, que se são sapatos impermeáveis ou sandálias de borracha. Nesse caso, a empresa estava importando o Crocs, mas eles não queriam pagar a tarifa antidumping que existe no Crocs. Então, eles tiveram essa discussão no CARF para falar se eram sapatos impermeáveis ou sandálias de borracha. O CARF decidiu, nesse em específico, porque eu já sei que tem um outro acórdão que trata também do Crocs. Eu precisaria até olhar para vocês, posso trazer também no nosso grupo, compartilhar com vocês, mas nesse caso em específico, eles não são impermeáveis e, portanto, não se aplica a tarifa antidumping. Aqui tem o link do acórdão desse caso. Não tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar de outro jeito, então. Gente, vocês estão vendo minha tela? Eu acho que aqui travou para mim. Estamos vendo, Ju. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Eu não estou conseguindo ver minha tela. Só um minuto. Deixa eu abrir. Vou apresentar de novo aqui para vocês verem.
A Ju acabou caindo aqui, eu acho que para ela conectar novamente, mas é super legal essa dinâmica que ela está fazendo, porque muitas vezes a gente fica só na palestra, né, e não mostra exatamente como que pesquisa uma jurisprudência, a lei certinho, e ela está mostrando isso tudo ao vivo aqui para gente. E às vezes tem alguns probleminhas aí de pesquisa e de compartilhamento de tela, né? Eu acredito que ela já esteja voltando. Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda a Juliana conectar novamente, eu vou dar um exemplo aqui legal de NCM, né? Eu trabalho numa empresa de negócios de agro, né? Alguns colegas aí já sabem. E lá um dos nossos principais produtos, tá? A gente classifica, né, como NCM 3808, né? Que são de insumos agropecuários. Nesse caso, os insumos agropecuários com a classificação do 3808, a gente tem o convênio 100, que é um convênio que é estabelecido aí, né, em âmbito federal para todos os estados, em que a gente tem a isenção em operações internas de ICMS. E em operações interestaduais, a gente tem uma redução da base de cálculo do ICMS. Então, é um super benefício em que, né, no tão planejamento tributário que todo mundo fala, né, revisão fiscal, um bom advogado tributário, ele vai buscar realmente qual é o segmento da empresa, quais são os produtos que a gente utiliza dentro, que a gente vende, se a gente revende, se é de produção local, se é uma produção importada, né? Se é importado essa mercadoria. Então, tudo isso a NCM vai falar, tá? Então, antes de qualquer planejamento tributário, a gente sempre tem que pensar nessa classificação do Mercosul, tá bom, pessoal? E muitas vezes a gente pode identificar dentro da nota fiscal a NCM, né? Então, todas as vezes a gente tem ali a questão do CST, né, que é um código de origem, da onde que sai esse material, qual vai ser a tributação dele de ICMS, e do lado tem a NCM, né, em que tem aí essa classificação que a Ju falou no começo da palestra, que daí pode ser de classificação de alguns produtos derivados de animais, ou que nem no meu caso, que eu trabalho com sementes e com insumos agropecuários, então tudo vai estar falando ali com você nessa NCM. É um super planejamento tributário que a gente consegue aí identificar redução de IPI, uma boa classificação vai ter uma redução de IPI, a gente vai conseguir identificar na lei de PIS e COFINS e também em convênios aí gerais estaduais do ICMS. A Ju conseguiu conectar de novo, Ju? Você consegue voltar com a gente? Caiu a luz. O seu microfone está no mudo, Oi, Ju, gente, se você quiser. Caiu a luz, caiu a luz aqui em casa. E o pior é que eu tô com 10% no celular, não estava contando com isso. Mas se vocês quiserem, o que a gente pode fazer é eu posso deixar meu contato aqui e vocês me mandarem as dúvidas. Eu ia só mostrar mais o caso do Crocs com mais detalhes, mas eu posso compartilhar todo esse material que eu mostrei nos slides. Posso compartilhar os slides também que você consegue acessar pelos links. Eu deixei tudo com hiperlink para você clicar e acessar. E se vocês quiserem, vocês podem me mandar mensagem. Acabou a luz aqui em casa. Ju, não tem problema. Tava chovendo aqui na região e não sei o que aconteceu, mas não tá chovendo agora. Eu não sei como que acabou a luz. Não tem problema. Aqui em casa também
tá chovendo bastante essa região de Santo Amaro aqui, já choveu bastante. Mas eu acho que boa parte do conteúdo você conseguiu passar, né? Principalmente aí o objetivo do que é a NCM, deu alguns casos práticos. Eu acredito que todo mundo conseguiu aí entender bem esse contexto. Eu estava falando aqui da NCM de insumos agrícolas, né, Ju 3808, Sim. em que eu inclusive, né, eu trabalho em empresa de agro e a gente utiliza para benefício aí do convênio 100, né, que é isenção em operação interna, né, de venda e operação interestadual, aí uma redução de 60% da base de cálculo do ICMS, que assim, é um super alívio, um alívio na vida financeira aí da empresa. É um impacto tributário enorme, né? Mas foi aquilo que a gente conversou antes. Toda vez que você vai fazer um planejamento tributário, tem que ser bem estudado para você não cair nessa questão que o fisco pega e fala assim, não, você usava uma NCM, agora você passou a usar outra, no intuito só de redução de alíquota. Então, tem que ser sempre comprovado do porquê você fez essa alteração na alíquota. Juntar toda aquela documentação que eu já demonstrei durante o decorrer da palestra